Fala galera, graça e paz, tudo bem? Eu gostaria de deixar uma breve meditação para a edificação das nossas vidas sobre o tema oração e fé. E para tanto eu gostaria de usar um texto das Sagradas Escrituras que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no verso 24, que diz assim: Portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes será sucedido. São palavras do Senhor Jesus e Ele nos dá 3 mandamentos aqui. A primeira coisa que Ele diz é que tudo que pedimos em oração, nós vamos receber. A segunda coisa, Ele diz que nós devemos crer. E a terceira coisa, Ele diz que assim como cremos, isso acontecerá. Eu gostaria de começar essa meditação definindo o que é oração. William Carey diz que oração é a avenida central que nos conduz até Deus. M. Bounds, escrevendo sobre oração no seu livro A Necessidade de Oração, ele diz que oração é a incapacidade humana sendo derramada na presença de um Deus Todo-Poderoso. Então, orar nada mais é do que se derramar diante da presença de Deus. E ao orarmos, nós temos que abrir o nosso coração diante de Deus, sem medo, sem reservas. Ao orar não precisamos falar palavras bonitas, mas precisamos falar o que temos dentro do nosso coração. O Senhor Jesus também diz que ao orarmos nós temos que crer para receber. E esse crer é ter fé. E o que é fé? A fé não é uma crença abstrata na palavra de Deus, nem uma espécie de mera convicção mental, nem um simples consentimento do intelecto e da vontade, nem é uma aceitação passiva dos fatos. A fé é sim sagrada e completa. Por quê? Porque a fé é uma operação da palavra de Deus em nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O autor aos Hebreus vai dizer que fé é a convicção dos fatos que não se veem e daquilo que nós esperamos. Então a fé é uma ação genuína do Espírito Santo de Deus, gerando em nós um desejo e uma convicção de acreditar que as promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas. Fé é uma operação de Deus, uma iluminação divina, uma energia santa implantada em nós pela palavra de Deus. Ela é um princípio espiritual e divino que torna o sobrenatural inteligível e compreensível em nossas vidas. Então, ao orarmos, nós devemos derramar nosso coração na presença de Deus. Ao orarmos, nós devemos acreditar que Deus pode fazer o impossível acontecer em nossas vidas. E em terceiro lugar, queridos, nós temos que identificar um inimigo mortal contra a nossa fé, que é a dúvida. Ao orarmos, nós não devemos duvidar, porque a dúvida, ela é como um veneno mortal que impede o sobrenatural de acontecer em nossas vidas. E para ilustrar isso, eu gostaria de falar sobre o episódio onde Pedro anda sobre o mar de Genezaré. Ao sair do barco, Pedro, ao ouvir a voz de Jesus dizendo: Pedro, vem caminhar sobre as águas, vem ter comigo. Enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro conseguia andar sobre as ondas, conseguia andar sobre o mar. Mas no momento em que Pedro teve dúvida, no momento em que Pedro teve medo, ele começou a olhar para o tamanho das ondas, para o barulho do mar, para a forte ventania, e ele começa a naufragar. Assim é nas nossas vidas. Enquanto nós estivermos olhando para Jesus, nós vamos conseguir caminhar sobre as adversidades e problemas da vida. Mas quando nós supervalorizamos o medo, quando nós supervalorizamos a dúvida, a incerteza, nós começamos a naufragar. Então não tenha dúvida, não tenha medo. Creia que Deus pode fazer o impossível acontecer na sua vida, independente das situações que você está passando. Paulo diz: orai sem cessar. Orar não é uma opção, orar é um mandamento.
e orar é se derramar na presença de Deus. Ao orar, muitas vezes você vai ter que exercitar a paciência, pois há momentos que oramos e já recebemos a bênção naquele momento, mas muitas vezes nós vamos orar e as coisas não vão acontecer da maneira que queremos. Isso acontece na vida de Marta e Maria, ao irem até Jesus e pedirem que Jesus venha curar Lázaro, que está doente. Ao chegarem em Jesus, Jesus as recebe, Jesus ouve o pedido delas, porém Jesus se demora ainda 2 dias até ir a Lázaro. E quando Jesus chega a Lázaro, Lázaro já estava morto. Parece-nos que a oração de Marta e Maria não foi ouvida. Parece que as coisas fugiram do controle. Porém Jesus diz: é melhor que eu não estivesse com vocês, para que a glória de Deus se manifeste. E agora vamos ter com Lázaro. E Jesus se compadece de Marta e Maria, porque chora ao ver o seu amigo Lázaro morto. Porém Jesus tem o poder de trazer de volta Lázaro à vida. Não importa se você esteja orando há 2, 3 anos, ou até 8 anos, ou há 1 semana. O importante é que quando você ora a um Deus que é todo poderoso. Você ora a um Jesus que é especialista em transformar vidas e mudar corações. Então tenha convicção de que orar é se derramar diante de Deus. Tenha convicção de que você deve orar com fé, porque a fé é gerada pela palavra de Deus, pela meditação na palavra de Deus. Tenha convicção de que quando você ora, a mão invisível e onipotente de Deus é movida e milagres acontecem. Tenha convicção de que orar é ter paciência, de que Deus agirá no momento certo e na maneira certa. Jacó ora pedindo para que Deus providencie o encontro com Esaú, seu irmão. Mas antes de Deus providenciar o encontro de Jacó com Esaú, Deus muda a vida de Jacó. Deus faz com que Jacó tenha o seu nome mudado, faz com que Jacó tenha a sua coxa ferida, e depois Deus providencia o encontro de Esaú com Jacó. Deus muda primeiro Jacó, para depois transformar Esaú. Talvez o seu tempo de espera seja um momento em que Deus esteja mudando você e as coisas ao seu redor. Que Deus te abençoe, que você fique com essa palavra e que você tenha a oração como prioridade. Queridos, essa palavra estará na minha página do Facebook, Teologia Serviço do Reino Ricardo, e no meu canal do YouTube, @Teologia Serviço do Reino Ricardo. Um abraço a todos, Deus abençoe, até a próxima.